Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário do segmento de tijolo, mas só que ele trabalha com fazendas, é digamos um fundo imobiliário diferenciado porque basicamente só ele que trabalha com fazendas na nossa bolsa, da Risa Terrax. E atualmente, meus amigos, o valor da cota dele subiu muito, está avaliado atualmente em R$ 100,84, mas nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 80,26 apenas e uma máxima de R$ 105,85. Esse valor mínimo aqui foi pós queda nos rendimentos dele, que ele tinha um rendimento extraordinário que ele distribuía mensalmente na faixa de 30 centavos a mais, e quando perdeu esses 30 centavos, aí o pessoal, o fundo está se acabando, mas principalmente sardinhas, né? Caíram fora do fundo. E aí a cotação dele que os rendimentos deles que eram reloginho 1,15, 1,15, 1,15 caíram para 85 centavos. Nesse momento, muita gente caiu fora do fundo. E o dividend yield dele, considerando que ele é um fundo de tijolo, é bom. 11,17% é um dividend yield bom. Não tem como negar isso. Alguns fundos de tijolos mal bate os 7%, 8%. Os melhores é que estão na faixa entre 9, 10 ou um pouquinho mais, e ele aqui tá 11. Então, para fundo de tijolo, ele tá muito bom. E mesmo assim, ele tá com a desvalorização, considerando esse valor aqui e esse valor aqui, de 3,32%. A gente vê que a máxima dele foi alcançada bem aqui, 20 de outubro do ano passado, quando os fundos imobiliários e fiagros, eu sempre falo isso nos vídeos, estavam em alta. Eles começaram a maioria a cair pós-eleição. Você vê que, ó, quando foi aqui já no iniciozinho de novembro, ele já tinha caído para 98. Subiu um pouco, se recuperou, mas caiu mais ainda, ó. Foi para 93 e só caindo até atingir a mínima dele, que foi bem aqui, no dia 3 de abril desse ano. De lá para cá, ele se valorizou cerca de 25,64%, R$ 20,58. E por que ele teve essa valorização tão grande, principalmente nos últimos dias? Se você olhar aqui, ele estava trabalhando nessa faixa de 97, 98, mesmo que todos os fundos imobiliários, principalmente esse de segmento mais de tijolo, tenha se valorizado, ele subiu acima do normal, né? Você vê que ele subiu acima de 100 e ele estava nessa faixa, 97, 98, 99. Tem um motivo para isso e a gente vai mostrar para você agora, e você pode aproveitar esse detalhe que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. A gente vê que o valor patrimonial da cota dele é R$ 96,49, ou seja, ele está com um P sobre VP de 1,05, ou seja, 5% acima do valor patrimonial. Só que lembrando que normalmente quando é fundo de tijolo, o pessoal aceita, topa pagar um ágio. Ele está 5% acima do valor normal dele. Mas normalmente o pessoal que é especialista em fundo imobiliário diz que até uns 10% acima do valor patrimonial é aceitável quando é de tijolo. Não é quando é de papel, mas quando é de tijolo é aceitável sim. Isso aí também pode ser um bom momento para indicar que vai ter emissão do fundo. E normalmente quem é cotista vai conseguir comprar cotas do fundo mais barato, porque normalmente as cotas para quem é cotista são vendidas no valor patrimonial, com uma taxa, o que aí fica acima do valor patrimonial, mas normalmente abaixo do P sobre VP atual. E ele já tem um patrimônio líquido na faixa de 1 bilhão, que já considero um fundo de porte médio. E tem 90 mil cotistas atualmente, o que é um bom número de cotistas. E o valor do rendimento mensal médio dele nos últimos 2 anos é cerca de R$ 1,09. Exatamente porque ele passou aquele tempo pagando 1,15, que parecia um relógio. 1,15, 1,15, 1,15. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. E ele tem uma liquidez diária muito boa, 2.335.000. É sim uma liquidez diária muito boa. E no mês de agosto, que foi pago em setembro, daqui a pouquinho a gente vai ler esse relatório, mas não vai ler só esse relatório, vai ver outra coisa muito importante. Ele pagou 85 centavos. Como eu falei, ele pagava 1,15 e passou a pagar 85. E é tipo um relógio. É o tempo todo. E tem um motivo para isso? Tem. A gente vai ver daqui a pouquinho no relatório. Esse 85 centavos equivalia a um dividend yield de cerca de 0,86%, o que é um dividend yield muito bom para um fundo de tijolo. Já era um dividend yield muito bom, porque como eu venho falando, tem alguns fundos imobiliários de tijolo que eles não passam nem de 0,70%. Eles não passam de 0,70%. Se for laje corporativa é 0,60 ou até menos de 0,60. Eu considero bom para mim entre 0,80 e 0,95. E ele tá assim no meio. Então tá bom para mim esse dividend yield para fundo de tijolo. E nesse mês, agora ele vai pagar R$ 1,10. Exatamente o que ele anunciou em setembro e vai pagar agora no dia 6 de outubro. R$ 1,10. E tem um motivo para isso? Tem. A gente vai ver daqui a pouquinho. Isso equivale a um rendimento de 1,09%, o que para tijolo é muito top, que normalmente significa algum rendimento extraordinário, porque normalmente
normalmente não tem essa subida grande assim de uma hora para outra. Normalmente é alguns 0,01, 0,2, é um pouquinho que sobe. Subiu mais de 0,20%. Como eu falei para vocês, no ano passado, ó, chegou a distribuir 1,25 aqui. Aliás, eu disse 1,15, né? Errado, era 1,25. Ou seja, caiu 40 centavos. Por isso que muita gente saiu também, né? 40 centavos é um terço do valor. Eu me lembrava de 1,15, então eu estava errado, desculpa. Então foi, hora 1,25, 25, 25, 25, até novembro do ano passado. Agora, a partir do iniciozinho de dezembro, fazia sentido o pessoal sair. Esse rendimento aqui, que é anunciado no final de novembro, é pago só em dezembro. Ou seja, só nesse mês aqui, no fim de dezembro para começo de janeiro, é que fazia sentido o fundo ter perdido mais valor. Mas, como eu falei, foi uma queda geral, generalizada, tanto em fundos imobiliários como fiagos caíram muito. E aí você vê, ele caiu para 86 centavos. E depois, ó, 85, 85, 85, 85, até agosto. E agora, no final do mês de setembro, foi anunciado esse 1,10 que vai ser pago agora em outubro. A gente não sabe se vai ficar nesse valor. Eu creio que não. Então, primeiro, a questão do objetivo do fundo. Ele trabalha nessas três estratégias aqui: Sale and Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. Não vou falar sobre elas, porque eu já vou colocar aqui em cima um cardzinho com o último vídeo que eu fiz sobre esse fundo, que foi o vídeo mais completo que eu fiz sobre qualquer fundo imobiliário. E eu detalhei, esmiucei essas três estratégias. Se você quer entender melhor, com mais profundidade, você vai lá nesse vídeo. Foi mais ou menos a metade do vídeo, foi falando só sobre isso. Agora, eu posso até citar e explicar rapidamente, resumidamente, né? Mas se você quiser mais profundidade, você vai nesse outro vídeo. Uma coisa que eu não gosto no fundo é essa taxa aqui, 1,25. Eu não sei nem sobre o que é, porque aqui ele não diz se é sobre o valor patrimonial, o valor de mercado, mas 1,25 é pesado. Normalmente a maioria dos fundos trabalha com uma taxa de 1%, e ele é 1,25. Ele tem uma taxa de performance também, só que não está sendo cobrada. Por que não? A gente entende que é 20% do que exceder o CDI mais 2%. Atualmente o CDI, com a redução que teve, tá 12,65. 12,65 mais 2% seria 14,65. Só que o fundo trabalha com arrendamento, que é tipo um aluguel. É a mesma coisa que um aluguel, só que para fazendas. E esse aluguel é uma taxa prefixada ao ano, que é em média 12,56. Então, CDI mais 2% é 14,65. E o valor que está recebendo o fundo atualmente é 12,56. Então, ele está ainda bem longe de começar a cobrar a taxa de performance. Para ele começar a cobrar taxa de performance, o CDI tem que cair abaixo de 10,5, ele vai começar a cobrar taxa de performance. Isso é bom para você se ligar também. Tá aqui a DRE do fundo. Vamos focar aqui em agosto, que exatamente esse relatório é do mês de agosto, não saiu do mês de setembro, só vai sair daqui umas 2, 3 semanas. Então a gente vê que a receita imobiliária dele, que é exatamente essa do arrendamento, é 9.947.000. Aqui, ó, 9.942.000. Um relógio, que basicamente tem esse detalhe também, que eu não falei, mas ele normalmente recebe por semestre ou até por ano. Ou seja, ele já tem um dinheiro e esse dinheiro fica guardado para ele fazer a distribuição mês a mês. E aí ele subdivide aqui para mostrar a gente aquele valor do mês. Mas ele já recebeu esse dinheiro aqui, tá guardado no caixa. Então tá tranquilo. Ou seja, quando der um problema nele, a gente vai saber com antecedência, porque o fundo vai ter que soltar um fato relevante dizendo que tal devedor não tá pagando, né? Não pagou o ano todo e ele vai buscar alguma forma de receber aquele dinheiro. E ele tem mais uma receita financeira, provavelmente é aquele de juros de dinheiro que está em caixa, investido. Como eu falei, ele recebe antecipado e tem esse rendimento do dinheiro que está guardado em caixa. No total, somando tudo, o fundo recebeu 10.368.000 no mês de agosto. Aquela taxa de administração é pesada, como eu falei, 1,25. Tem outras despesas aqui. E no total, as despesas foram isso aqui, ó, 1.069.000. Logo, o resultado, ou seja, o lucro que o fundo realizou no mês de agosto foi 9.299.000. E isso equivale a 84 centavos por cota e o fundo pagou 85 centavos. Ele já tinha feito a mesma coisa no mês de julho, ó. Recebeu 84 e pagou 85. Ou seja, ele tem dinheiro em caixa guardadinho aí para quando precisar ele manter aquele rendimento simples, tipo um reloginho. Esse comentário aqui é muito importante porque depois dele a gente vai mostrar o fato relevante que nos faz entender esse aumento nos rendimentos nesse mês de outubro, que foi anunciado no final do mês de setembro. Então é o seguinte, para o segundo semestre de 2023, a gestão buscará realizar a venda dos ativos adquiridos com a estratégia de Land Equity. O que diabos é essa estratégia de Land Equity, Adriano? É o seguinte, pessoal, Land Equity é a estratégia que o fundo compra um terreno, compra uma fazenda, melhora aquela fazenda, desenvolve aquela fazenda, dá uma ajeitada naquela fazenda e vende. Basicamente é isso, ou seja, a intenção principal não é arrendar, pode até arrendar, mas a intenção principal, comprar, dar uma ajeitada,
barata e vender o mais caro possível. Basicamente é isso. Poderia resumidamente dizer que é a estratégia de comprar barato e vender caro. Então, no caso, ele queria vender essa fazenda Roma aqui. Essa fazenda Roma recebeu investimentos de 10 milhões, meu amigo, não é pouco não. 10 milhões. Para quê? Para reformar a pastagem. E a reformar a pastagem através de quê? De preparo do solo, incorporação de calcário, coleta de pedras e raízes, visando deixar a área propícia para o desenvolvimento da agricultura para um eventual comprador. Fora isso, tem as fazendas Monte Cristo 1 e Monte Cristo 2, que foram recém-adquiridas pelo fundo, possuem cerca de 1.700 hectares plantados de eucalipto, que eles também querem vender. Eles querem vender o eucalipto também, e depois a fazenda. Para os próximos 12 meses, a gestão buscará comercializar a madeira, ou seja, agora eles querem vender a madeira, bem como preparar a área para ser arrendada ou vendida, como eu falei. A ideia principal do Land Equity é vender. Se não vender, tentar arrendar. Ressaltamos também que o fundo receberá algumas parcelas de recompra dos ativos das estratégias Sale and Leaseback Buy to Lease. Essa Sale and Leaseback é quando o fundo compra o terreno de um fazendeiro e aluga, ou seja, arrenda para o próprio fazendeiro que vendeu para eles. Ou seja, o fundo fica sendo dono daquela fazenda, mas a renda. Ou seja, o fundo fica sendo dono da fazenda. Se o cara não pagar, ele pode botar para fora. Muito mais facilidade. Não precisa executar a garantia, porque ele já é dono do terreno, da fazenda. Na Buy to Lease, ele faz o que? Ele compra de um fazendeiro a fazenda e arrenda para outro fazendeiro, para um terceiro fazendeiro, não mais para o que vendeu. A diferença do Sale and Leaseback para o Buy to Lease é basicamente essa. Se você quiser, volta um pouquinho ou ver aquele vídeo que eu falo com mais detalhe. Então ele recebeu algumas parcelas de recompra de ativos, porque vários desses arrendatários querem recomprar as terras ou querem comprar. Aquele que é o terceiro, que entrou na história do Buy to Lease, quer comprar. Outros que venderam também querem comprar de volta. Na realidade, eles fizeram o quê? Eles passaram a terra e entregaram para o fundo para receber um dinheiro para reinvestir na fazenda deles. Mas a intenção deles não é perder aquele terreno, até porque o fundo não compra pelo valor de mercado, ele compra muito mais barato. Ou seja, se o cara perder aquele terreno, quando ele for tentar recomprar, ele vai ter que pagar muito mais do que ele recebeu do fundo. Então a vantagem do fundo é dobrada. Tanto ele fica com o terreno na mão dele, como ele compra muito mais barato. Digamos que é um terreno de 100 milhões, ele pegou e pagou 50, aquele fazendeiro. O fazendeiro pegou com espécie de empréstimo, mas o empréstimo entregando a fazenda para o fundo. Então, como o fundo está recebendo esse valor da recompra, ele vai concentrar esforços em aquisições que possam trazer ganho de capital, além de valorização imobiliária, através da estratégia de Land Equity, que a gente já falou. Essa estratégia, né, pode compreender aquisições de fazendas, como a gente já falou também, como ele já fez no caso dessa aqui, na Fazenda Roma, que já estão totalmente desenvolvidas, ou como a Fazenda Roma, que ainda teriam que desenvolver, que necessitam de investimento para atingir o seu máximo potencial de valor, como eles fizeram com a Fazenda Roma, investindo 10 milhões. Então agora a gente vai mostrar para vocês o fato relevante que fez o fundo mudar de patamar e que fez o valor das cotas subir. Vamos lá? Então tá aqui, pessoal. Olha o motivo. Compromisso de venda e compra da Fazenda Roma. A Fazenda Roma é dividida nisso aqui, ó. Bela Vista 1, Bela Vista 2, Bom Jesus, Cachoeira Lote 1, Cachoeira Lote 2, Caetitu, Estância Córdoba, Feio, Lontra, Pitanga, União 1, União 2, União 3. É gigante nessa fazenda. Vai Quem Quer, Vitória, Vitória 2 e Capivara. É como se fosse subdivisões dessa Fazenda Roma aqui, né? Aí tanto que tem várias matrículas, ó, esse monte de matrícula. Isso aqui totaliza essa Fazenda Roma, que tava no CRI Tupiratinins, em Tocantins, equivalendo a 13.764 hectares. Ele vendeu. Ele tinha comprado por quanto a Fazenda Roma? Por 40 milhões. O que ele fez, que a gente já sabe? Ele comprou, ó, faz pouquíssimo tempo, não completou nenhum ano. Em 22 de dezembro do ano passado. Comprou 40 milhões nessa estratégia de Land Equity e durante 2023, esse ano, até agora, tinha investido 10 milhões nela. Ou seja, ele gastou basicamente 50 milhões. 40 milhões no valor da fazenda, da compra, e 10 milhões de investimento para melhoria do solo. Gastou 50 e vendeu por quanto? Por 112 milhões, sim, meus amigos, mais que o dobro do valor que eles investiram. É uma estúpida valorização aqui no rendimento. Esse valor aqui, no entanto, vai ser parcelado em 6 vezes, que vão ser pagas uma vez por ano, corrigidas pelo IPCA. Ou seja, ainda tem correção do IPCA, não vai haver perda em relação à inflação. 6 anos ele vai receber 112 milhões. Ou seja, cerca de 18 milhões e meio por ano.
esse valor vai trazer uma taxa interna de retorno muito boa, muito top, de 44,32% ao ano. É muito boa essa taxa de interna de retorno. Quando você fala em torno de 12, uma TI de 12, já é boa, imagina uma de 44. É estúpida. Isso gerou um lucro estimado de caixa, no regime de caixa, cerca de 73 milhões ao longo prazo, o que equivale a 6,68 por ano, por cota. E esse valor, se a gente dividir em 6 anos, no caso, é cerca de R$ 1,10 por ano. Se você dividir por 12 meses, é cerca de quase 10 centavos ao mês. Ou seja, a gente tem uma certeza que se esse valor for transferido na forma integral para o cotista, em vez do cotista receber cerca de 85 centavos por mês, vai receber cerca de 95 ou 94. Vamos ver como é que o fundo ajusta isso. Aí você vai me dizer, mas o fundo pagou 1,10. Sim, ele pagou 1,10. Isso a gente não sabe como é que ele fez para ele pagar esse 1,10. Eu não sei se ele quis distribuir algo mais extra, ele tinha algum dinheiro de caixa extra e distribuiu. Provavelmente, o que eu vejo aí é a intenção de fazer a cota subir de preço para quê? Para uma nova emissão. Já está na hora do fundo fazer uma nova emissão para crescer mais ainda, provavelmente pegar mais uns 200, 300 milhões para deixar o fundo mais confortável ainda e continuar fazendo esses belos investimentos. A RISA entende muito essa parte agrícola, né? Tanto que o RZAG também está voando lá no Fiagro, o RZTR está muito bom também. Os outros fundos da RISA, que são mais imobiliários mesmo, é que não estão tão bem, né? Então a gente não vai citar esses outros, mas o RZTR e o RZAG estão muito bem, obrigado. Então é isso, pessoal, queria trazer esse fato relevante para vocês e agora a gente vai voltar lá pro o relatório do mês de agosto. E lembrando que não foi inscrito, meu amigo, aproveite e se inscreva agora, porque aqui tem muita informação para você. Deixa aquele likezão, ative o sininho. E se você quiser ter um vídeo sobre fundo imobiliário, só seu, fica a dica aí. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2. E aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! E para fechar o vídeo, a gente vem aqui para o portfólio do fundo para saber quais são as fazendas, quanto é o valor investido, quais são as culturas e mais detalhes. Vamos lá. Então aqui tem as fazendas, tem as localizações dela, não tem o nome das fazendas, ele cita isso depois no relatório, mas a gente não vai ficar mostrando. Basicamente basta você entender qual é a fazenda baseado no local. Aqui tem a parte área total e área de plantio. Aqui temos as culturas, para quem gosta de focar nessa parte da cultura. Aqui tem a tese de investimento, que é muito importante. Você vê a principal mesmo é a Sale and Leaseback. A maioria das fazendas é Sale and Leaseback. A gente vê que são 15 fazendas no total. Das 15, 9 são nessa estratégia de investimento, nessa tese de investimento. 9. O resto são nas outras. São 4 em Buy to Lease, eu não vou explicar, já expliquei. Se você não lembrar, você volta o vídeo. E 2 em Land Equity, sabendo que essa aqui já era, porque esse relatório aqui não fala da venda concretizada ainda. O da venda concretizada ainda vai aparecer, vai ser lançado depois esse relatório. E aqui a gente vê se nessas 13 aqui tem a possibilidade do arrendador, seja ele na estratégia de Buy to Lease, Sale and Leaseback, comprar de volta ou comprar pela primeira vez aquela fazenda. E todos estão sim, ou seja, todos eles estão, além de pagar os juros do contrato que eles fizeram com o fundo, eles estão pagando parcelas da recompra, porque eles vão pagando aos pouquinhos as parcelas para recomprar a fazenda para eles. E aqui do lado a gente tem a taxa que eles estão pagando e aqui no final temos o valor médio, que é 12,60. Como eu falei, em média 12,60, então por enquanto não tem taxa de performance. E aqui está o vencimento dos contratos, que são normalmente de longo prazo. Você vê que contrato curto prazo vai terminar em 2029, ou seja, só apenas daqui a 6 anos. E pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se você não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho e me diga aqui, você possui o RZTR na sua carteira? Se não, você possui qual outro fundo similar ao RZTR? Que é difícil, eu acho que não tem, eu não conheço. O mais próximo que eu conheço dele é o Betal, se eu não me engano, mas o Betal não foca em fazendas, é diferente, mas também tem essa pegada de setor do agronegócio e sendo fundo imobiliário. Então deixa aqui nos comentários o que você tem, qual deles você tem, se você não tem, se tá querendo comprar. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!